tudo bem com vocês? Eu me chamo Jennifer Silvestre, eu sou esteticista e trabalho com designer de sobrancelhas também há aproximadamente 6 anos e estou aqui para esclarecer algumas dúvidas, tá bom? Os 5 erros mais cometidos na área de designer de sobrancelhas. Vamos lá? Então, muitos profissionais relatam que têm algumas dificuldades em relação à finalização do seu procedimento, certo? Vamos iniciar com o 5º erro cometido pelo profissional que prejudica o resultado final do seu procedimento. Então, o 5º erro é não fazer uma ficha de anamnese para conhecer o seu paciente, para saber se ele tem alguma alergia, para saber o gosto desse seu cliente, o tipo de pele. Então, isso é um erro que acontece muito frequente, porque os profissionais acabam não fazendo uma ficha de anamnese, entrevistando aquele cliente para saber mais sobre aquele cliente, principalmente os novos, né, para poder ajudar no seu procedimento. E agora vamos para o 4º erro. O 4º erro que os profissionais cometem é não higienizar a pele corretamente, de acordo com a pele desse cliente. Como é que higieniza, Jennifer? Não é com água e sabão? Não. A gente tem que ver, né, o tipo de pele. Se for uma pele muito gordurosa, a gente tem que higienizar com o sabonete apropriado para aquela pele daquele cliente, tá? Para poder ter uma boa fixação caso bote uma rena, né? E que fique um aspecto mais saudável, um aspecto melhor. Outro exemplo, se essa pele é uma pele ressecada, quando coloca a rena e retira essa rena, vai ficar todo craquelado, todo despelando e não vai ficar legal. Então tem que saber fazer uma boa higienização antes de colocar o produto na pele da cliente, porque quando a gente coloca o produto, possa ser que não tenha uma boa fixação por conta da camada de gordura, né, da oleosidade da pele dessa cliente, que ela já produz naturalmente também. E se for uma pele oleosa, então não vai ter uma boa fixação mesmo. Então tem que higienizar de uma forma correta e explicar também ao cliente que se a pele dela for oleosa, naturalmente for uma pele oleosa, ela não vai ter uma fixação de vários dias como muitos pensam, tá certo? Então é um erro muito cometido, é não saber higienizar a pele desse cliente corretamente, tá certo? Vamos agora para o 3º erro. O 3º erro, ele está vinculado também com o 4º erro, né? Ele está associado. É não entender da pele do cliente. A gente precisa entender do que a gente está fazendo. Onde é que a gente vai fazer, vai colocar o pigmentante, ou seja, a gente vai inserir esse pigmentante, a rena ou a coloração, na pele do cliente. Então a gente tem que entender da pele, se é oleosa, se é seca, se é mista, se tá com alguma deficiência, né, nessa pele, se tá irritada, se tem alguma alergia. Então a gente tem que entender da pele daquele cliente para que a gente possa oferecer um procedimento legal, adequado para aquele cliente, personalizado. Tá bom? Então a gente tem que entender bastante. Se essa pele for oleosa, o que é que a gente tem que fazer? Qual tipo de rena? Como é que a gente explica para aquele cliente sobre a fixação? Se for uma pele ressecada, o que é que a gente tem que fazer? Qual tipo de esfoliante a gente tem que usar antes do procedimento? Se é indicado usar um esfoliante para aquela pele, se é uma pele sensível, uma pele hiperreativa, então a gente tem que entender o tipo de pele que a gente vai trabalhar, tá bom, gente? Então é um erro cometido muito pelos profissionais, alguns profissionais que estão desatualizados ou que estão novos no mercado, que não se atualizou, que comete. Então a gente tem que entender o que é que a gente está fazendo.
tá certo? Eu cometi muitos erros no passado, mas por falta de conhecimento. Logo quando eu iniciei, não tinha isso não. Era medir com a régua, higienizar com água e sabão e pronto. Fez o procedimento. Mas aí eu senti uma necessidade de buscar mais conhecimento e entender sobre a pele daquele cliente, que iria me ajudar bastante, buscar mais conhecimento, tá bom? Então, vocês precisam entender sobre pele também, que é onde a gente aplica, né, o nosso pigmentante, onde a gente manuseia, onde a gente faz a retirada dos pelos. Então, é muito importante a gente saber. Tá bom? Vamos para o segundo erro. O segundo erro é sair da naturalidade do cliente e não entender nada de visagismo. Então, muitas pessoas, muitos profissionais que têm algumas dificuldades em relação ao procedimento. O cliente ele não ficou satisfeito. O cliente achou que ficou muito forte. Então, isso interfere na questão do visagismo. Envolve lá atrás, na ficha de anamnese, para a gente entender aquele cliente, também o jeito dele, o estilo dele, se tem alergia, o tipo de pele. Então, a gente tem que entender tudo daquele cliente, ver a personalidade dele, né? Conversar um pouco para a gente poder fazer algo adequado para ele e não sair da naturalidade dele. Quando a gente tira a cauda desse cliente, porque acha a cauda muito baixa, a gente acaba tirando o natural dele e tentando botar algo fictício. Quando o pigmentante sai, a rena sai, a sobrancelha dela vai ficar com uma falha enorme e ela vai se achar horrível. Ou pode até mesmo achar esquisito quando está com pigmentante, porque saiu demais da realidade dele e da naturalidade, né? Quando a gente não tem noção nenhuma do visagismo, a gente acaba cometendo alguns erros em relação à coloração, em relação à tonalidade também, se ela quer uma tonalidade mais clarinha, se quer uma tonalidade mais escura, se combina com a tonalidade de pele dela, né? O estilo dela, o modelo também envolve também a questão do visagismo, se é algo muito arqueado, se é algo mais baixinho, né? Mais arredondado, não é redondo lua, mas arredondado. Então a gente tem que entender do visagismo para poder dar um serviço de qualidade para aquele cliente que fique adequado para ele, tá certo? E agora vamos para o número 1. O número 1 é não fazer o acabamento correto com a rena ou com pigmentante. A cliente saiu do seu consultório, ela tem que estar com a rena já retirada, tem que estar toda com o acabamento certinho, tudo bonitinho. Porque quando a gente faz a rena, a gente tem que saber remover. A gente tem que saber tirar a frente, tem que saber tirar o final, a cauda, tem que fazer os acabamentos nas bordas para não ficar nada muito marcado. A gente não pode deixar igual antigamente anos atrás, a rena secar na cara da cliente. Hoje a tecnologia está bem avançada, a indústria, né, de cosméticos estão estudando cada vez mais, melhorando seus cosméticos. E hoje as renas, tem renas que a gente pode deixar 10, 15 minutinhos e já dá um resultado fantástico. A gente tem que saber usar as cores das renas, fazer os acabamentos corretos e sem muita extravagância, gente. Saber tirar, porque se a gente não souber tirar a rena, fazer o acabamento, pode ficar algum vestígiozinho de rena e ficar pigmentando. E a cliente, ao invés de sair castanha, um exemplo, se ela tem a sobrancelha castanha, vai sair daqui carvão, preta, se não souber tirar, porque a rena ela vai agir, entendeu? Ela vai ficar agindo, a depender da cor que o profissional utilize. Então tem que saber remover a rena e saber fazer o acabamento correto, tá certo? Então aqui tá algumas dicas, deixei algumas dicas para vocês. Fui bem breve para o vídeo não ficar tão grande. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me chama no direct, tá bom? Salve esse vídeo e envie esse vídeo para algum profissional que você conhece e que possa ter alguma dúvida. Um beijo e fique com Deus!